O 10º caminho é chamado a inteligência resplandecente, porque está exaltada por cima de toda a cabeça, e se senta no trono de Binah, ilumina os esplendores de todas as luzes, e faz emanar uma influência do príncipe das faces, o anjo de Keter. Quando o Supremo Arquiteto emitiu o seu plano, estendeu até Malkuth, o reino, que é a esfera da terra e de tudo o que é visível. Situa-se ao pé da árvore da vida. A terra é um ser vivo, cuja evolução acompanha a da humanidade. Quando esta atingir o zênite da evolução, também a matéria física se tornará mais pura, espiritualizada e vitalizada, mais maleável e fácil de ser dominada e dirigida pelo espírito. Este pode existir sem a matéria física, porém, depende desta para se adiantar na senda evolutiva. Algumas escolas espiritualistas julgam o plano físico falso, sem valor, que quanto mais puder ser evitado, tanto melhor. Já a doutrina ocidental percebe, porém, que este mundo físico é de capital importância, que é o único plano que permite realizar a chave de Malkuth do discernimento, da discriminação, onde é possível a separação do real do irreal, do certo do errado, da verdade da falsidade. Em outros planos, tal separação não é possível. Por exemplo, ao construir uma máquina pelo discernimento e experiência, verifica-se o que está certo e corrige-se as falhas. No plano astral, essa correção não é possível. O que é errado permanece errado. Não há elementos materiais para efetuar modificações. Bastando pensar que a máquina é de outro jeito, ela aparecerá diferente. Não há elementos para estabelecer comparações. Em Malkuth, pode-se pensar que um gravador é uma cadeira, porém, ele continuará sendo um gravador, não se modificará. Quando pela experiência estabelecemos que algo está certo, não mais subsistirá a dúvida. Este é o reino da estabilidade, que quando levada ao extremo, conduz à inércia, vício de Malkuth. A experiência espiritual desta esfera é a conversação com o santo anjo guardião. Quando as mônadas se diferenciaram e entraram na involução, cada uma trouxe consigo a parte que lhe compete realizar no grande plano. É o nosso destino espiritual, o objetivo essencial também chamado Santo Anjo Guardião, e do qual ainda não temos consciência, o que acontecerá mais tarde. Mas é em Malkuth que nos preparamos para esse trabalho como colaboradores do Logos Solar. Muitos ocultistas acham que o Santo Anjo Guardião é o eu superior. Isto pode ser apenas de uma forma indireta, porque só começaremos a realizar essa missão quando entramos em contato com o eu superior. Esta é a plena iniciação de Malkuth. A missão da humanidade começou pela formação das bases dos veículos físicos que usamos atualmente, desde os planos mais elevados até os mais baixos e densos em Malkuth, o nadir involutivo. O caminho evolutivo tem por finalidade a conscientização e domínio sobre todos os planos, veículos, seu aperfeiçoamento no mais alto grau e a aquisição de todo o conhecimento possível relacionado com o plano físico. A imagem mágica é a de uma moça num trono, comparada a Perséfona, Propersina, Diana. Assim, almas do fogo ou partículas ígneas constituem as hostes angélicas de Malkuth. Alguns cabalistas situam os querubins em Malkuth. Os símbolos do reino são o altar de cubo duplo, a cruz de braços iguais, o círculo mágico e o triângulo da arte. O círculo mágico e o triângulo da arte ou da manifestação são usados na magia invocativa, não mais usada atualmente. Emprega-se agora a magia invocativa mental. O número 10 é o da evolução, e nos 4 10 do tarô encontramos 2 interpretações benéficas e 2 maléficas.
10 de paus, opressão. 10 de copas, êxito perfeito. 10 de espadas, ruína. 10 de ouros, opulência. No plano de Etsilu, o reino se apresenta com a cor amarela, em Briar, limão, oliva, carmim e negro. Em Yetzirah, limão, oliva, carmim e negro raiado de ouro. Em Asiá, negro raiado de amarelo. Portanto, o primeiro passo a ser executado em Malkuth é o exercício do discernimento, que é a virtude desta esfera. Este tipo material de discernimento não é possível no plano astral, onde é técnico, não dedutivo. Quando um clarividente vê uma imagem no astral, tendo alguma dúvida quanto à sua autenticidade, lançará mão de uma série de testes que não são de raciocínio. Poderá, por exemplo, traçar mentalmente a letra hebraica Kaf, que representa a vida refletida e passageira, visualizando-a na sua cor azul e projetando-a sobre a imagem que, se for real, permanecerá. Os seres não são testados da mesma forma que as imagens, pois se apresentam tal como são, pelas suas auras, cores, aparências, e que se pode saber se são bons ou maus, quais as suas qualidades e para que servem. Muitos dos títulos atribuídos a Malkuth têm o nome de umbral. Toda porta é para ser passada, um caminho que invariavelmente temos que seguir. A própria simbologia de Malkuth fala de sua importância, o umbral da morte, o umbral da sombra da morte, o umbral das lágrimas, o umbral da filha dos poderes, o umbral do jardim do Éden, a mãe inferior, noiva do microprósopos, Malká, a rainha, Kalá, a noiva, a virgem. Malkuth é considerado microcosmicamente o corpo, cujo duplo etérico é Yesó, e o espírito superior é Tiferé. Macrocosmicamente, corresponde aos pés do homem celeste. O nome divino de Malkuth é Adonai Ha-Aretz, título que significa Rei e Senhor da Terra, Deus manifestado na natureza. Malkuth, como 10º sefirá do sistema planetário, tem como arcanjo o de Keter, Metatron, o príncipe das faces. O arcanjo do planeta Terra é Sandalphon, arcanjo do karma, e o arcanjo do elemento Terra é Auriel, Uriel, a luz de Deus. A totalidade dos elementais relacionados com os 4 elementos constituem um ser planetário, o chakra mundano de Malkuth, Sholem Ra e Yesodó. Em Malkuth, o reino mais baixo, somos o microcosmos, onde enfrentamos os 4 mundos. Asiá, com os chakras mundanos ou potências planetárias, é o mais baixo plano dos seres elementais. O divino agente deste plano é o homem, e os elementais representam os mais inferiores aspectos deste plano. Não só encontramos em Malkuth, existem desde Keter nos elementos primordiais. Os elementais se relacionam com os 4 elementos, não como os conhecemos, mas a essência dos elementos. São como seres automáticos, sem inteligência nem discernimento. Agem segundo as leis da natureza, estereotipadas pelos senhores da chama, que criaram as leis da física. Os elementais são propriamente leis individualizadas da natureza, forças da natureza, os obreiros sob o controle das hostes angélicas. Na Terra, podemos considerar a matéria sob 4 aspectos. Matéria subatômica, que corresponde ao nome divino Adonai, em Atsilu de Malkuth. Matéria nuclear, que está em correspondência com o plano dos arcanjos, Briá de Malkuth. Matéria atômica em correlação com Yetzirah, plano dos anjos. Tudo é matéria atômica, sendo que vários átomos formam o que se denomina matéria molecular. Matéria celular, unidade fundamental biológica, se relaciona com o Asiá de Malkuth. O nome do arcanjo Sandalphon significa co-irmão. Não pode ser visualizado, é como um colossal gigante com os pés na terra e a cabeça no infinito. Em Keter. E é por isso que o Sefer
Yetzirah diz que Malkuth está sentado no trono de Briah. Aí está a grande semelhança entre o arcanjo Metatron de Keter e Sandalphon de Malkuth, que estão intimamente relacionados. Geralmente Keter é o fim da jornada e Malkuth o início. Quando Keter é alcançado no fim da evolução, entra-se em outro Malkuth, em oitavas mais elevadas do que o que se deixou para trás. É por isso que Keter é chamado de semente e Malkuth o fruto. Outro significado do nome de Sandalphon é barulho de sandálias. Pode ser invocado em momento de perigo. Sozinhos e isolados fazemos uma exaltação e ouvimos os passos que se aproximam de nós. Uma alegria, uma esperança. É Sandalphon que se aproxima. Tem sob o seu comando os querubins. De Adonai Haeretz vêm todos os planos e novas atitudes a serem tomadas em Asiá de Malkuth. Sandalphon recebe as ordens de Adonai, que depois de examinadas são transmitidas aos querubins, que as canalizam para os elementais que as executam. A mente humana não é criadora, recebe dos planos mais elevados suas aspirações do plano de criação, de Yetzirah. Só podemos invocar Adonai quando a imagem mágica de Malkuth, uma jovem coroada sentada num trono, com as cores de Malkuth, sendo uma representação masculina, por que é invocada por meio de uma imagem feminina? Porque toda a natureza, espelhando Adonai, é representada por um ser feminino. Estamos assim invocando-o no símbolo feminino que é a sua Shakti. Por assim dizer, Shakti é o poder e também par cósmico. É em Malkuth que a humanidade primeiramente desenvolverá um bom caráter, eficiência em todos os sentidos, bem como deverá expressar o mais alto padrão de ética e fraternidade.